Nós vamos falar hoje sobre o último obstáculo para o avivamento. Vou lhe contar uma experiência, se você me permite. Na madrugada de domingo para segunda-feira dessa semana que passou, depois daquele culto abençoado que nós tivemos aqui, da glória de Deus, do poder de Deus, e eu quero dizer para você que hoje tem mais, diga amém. Então o Senhor me visitou na madrugada e eu estava fazendo a minha leitura devocional do livro de Provérbios. Eu leio um capítulo por dia, né? Hoje é o 30, amanhã vai ser o 31 e aí eu começo de novo no primeiro. E quando eu estava lendo Provérbios, no capítulo 23, o Senhor me visitou e me deu uma palavra extraordinária. Ele me lembrou de algo que acontecia na minha casa, na minha família, com a minha mãe. E a minha mãe, muitas vezes, quando eu era criança, quando eu era adolescente, inclusive na casa que nós morávamos aqui no Jardim Catarina, ali na Rua 43, na escadinha que dava acesso à área de serviço da casa, lá onde mora o Maurício, e a minha mãe, ela juntava as duas mãozinhas dela, era uma mulher pequena, e juntava as duas mãozinhas dela e falava para mim assim: meu filho, me dá o teu coração. Eu não entendi aquilo muito bem, porque eu ficava pensando, será que ela quer que eu entregue meu coração para ela? Será que ela quer que eu aceite Jesus como Salvador? Mas naquele momento eu já tinha feito isso. Filho meu, dizia ela, me dá o seu coração. E no momento ali, naquela madrugada, em que eu ficava pensando a respeito disso, e assim, décadas depois do que aquilo tinha acontecido, décadas depois, parece que eu sou Matusalém, né? Alguns meses depois de que isso aconteceu, lá no passado, Deus falou comigo assim: olha, eu quase que não dormi à noite. Confesso que tive que tomar remédio para dormir naquela noite, porque a unção, a adrenalina, sei lá, foi lá em cima. E Deus disse assim: não era ela, sempre fui eu. Talvez nem ela pensasse ou entendesse necessariamente aquilo que ela estava fazendo, mas aquele pedido, aquele desejo, aquele chamamento, era Deus, através dela, estendendo as suas mãos. E como nós podemos negar o pedido da mamãe, estendendo as suas mãos, dizendo: meu filho, filho meu, me dá o teu coração. E assim, esse tempo todo depois, Deus me lembrou disso, para que eu pudesse ter um entendimento que de fato era Ele estava pedindo o meu coração. E quando Ele pede o coração de alguém, eu estou lhe dizendo isso, porque nessa noite Ele está estendendo, não as mãos, as pequenas mãos da minha mãe, mas as mãos poderosas dEle, mas também as mãos de amor dEle, as mãos de Jesus que ficaram presas naquela cruz durante muitas horas, enquanto Ele estava sendo sacrificado, e dizendo para você dessa mesma maneira: filho meu, me dá o seu coração. Mas o que significa isso? Coração na Bíblia, às vezes ele fala do espírito, do novo espírito, e às vezes ele fala da mente, da alma, da vontade. Nesse caso, o que Deus está querendo dizer: meu filho, me dá o seu coração, me dá a sua vontade, me dá os seus pensamentos, me dá as suas emoções, entrega para mim, confia em mim, sabe? Entrega tudo isso para mim. E eu fui entender isso muitos anos depois, que na verdade o que Deus queria era o meu coração. E eu tive a oportunidade ao longo dos anos de entregar o meu coração para Deus, para que a vontade dele seja feita na minha vida e não a minha própria vontade. Embora, é claro, eu tenho vontade, eu tenho sonhos como qualquer outra pessoa, mas tem que compreender que o sonho de Deus ele é muito melhor do que os meus sonhos, que a vontade de Deus ele é muito melhor do que a minha vontade. Isso não significa dizer que você vai estar isento de passar por problema, por dificuldade, mas significa dizer que Deus tem um projeto para você muito maior e muito melhor. Então, no meio de todo esse mover que estava ali dentro do meu quarto, eu me lembrei imediatamente da oração de Abacuque, a qual nós lemos aqui na semana passada, e o Senhor me disse: eu vou fazer de novo, porque a nossa oração foi: realiza de novo no nosso tempo. E a resposta de Deus foi: eu vou fazer de novo. Agora existe apenas uma questão, um obstáculo. Diga, obstáculo. O único obstáculo é: o que Deus quer para derramar do seu Espírito em avivamento é que nós devolvamos para Ele, ou nós entreguemos para Ele o nosso coração. Diga, o meu coração. Então Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então vamos juntos? Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então é isso que Deus está esperando, mas esperando para derramar um alto poder
poderoso derramamento do seu Espírito sobre todos nós, algo que a Bíblia chama de avivamento. Diga avivamento. Avivamento é trazer a vida novamente. Filho meu, me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, os teus sonhos, a tua vontade. É disso que Deus está falando, porque nós vivemos num mundo muito conturbado, um mundo em que muitas emoções são colocadas, muitas vontades, muitos argumentos, e isso é altamente difundido, e o que Deus quer é ter uma habitação, ter um controle, ter uma morada, ter pelo menos uma possibilidade de fazer uma sugestão dentro do coração do homem, para que ele seja assim necessitado de ter o coração de alguém, mas para que a própria pessoa possa ser beneficiada com o controle, com o comando e com a vontade de Deus. Então esse é o versículo, essa é a palavra, e eu compreendi que o último obstáculo de fato para o avivamento é o coração do homem, seus desejos, repito, seus sonhos, suas ambições, e tudo isso passou pela minha cabeça naquela noite. E assim, imediatamente Deus me lembrou de um texto de 2 Timóteo capítulo 3, olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, saiba disso, diz amém. Paulo está ensinando Timóteo, dizendo, saiba disso, meu filho, pastor Timóteo, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo o tempo dos últimos dias. Jesus está à porta, voltando para a sua igreja. Então, nos últimos dias, o que vai acontecer? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Todas essas coisas que eu li nessa longa lista, que começa com uma expressão que se chama egoísmo. Então, o egoísmo, ele vai desenvolvendo no coração do homem muitas dessas características, e todas elas estão guardadas em um único lugar. Diga, no coração. É no coração do homem, e Deus não consegue trabalhar num coração que seja egoísta, num coração que seja soberbo, num coração que seja orgulhoso, num coração que está sempre mais preocupado com aquilo que lhe diz respeito do que necessariamente com aquilo que pode abençoar a vida de alguém. E quando nós falamos tanto sobre dons espirituais são a capacidade sobrenatural de Deus, diga assim, superpoder. Quem já viu o desenho, o filme do Homem-Aranha, sabe que ele foi picado por um inseto, por uma aranha, e recebeu o poder de aranha. Ele tinha um superpoder. Deus está dando para você um superpoder que não é através da picada de nenhum inseto, mas é pela presença do Espírito Santo na sua vida. E esse superpoder não é para torná-lo famoso, nem é para torná-lo rico, mas é para torná-lo abençoador daqueles que estão perto de você. Abençoar sua família, abençoar sua casa, abençoar os seus colegas de trabalho, abençoar até as pessoas que você não conhece, seja no trânsito, seja onde você estiver, você é uma bênção, diz amém? Mas Deus, ele pode mexer, ele move através do quê? De um coração entregue para ele. Quando você submete a sua vontade para ele, quando a sua vontade é fazer algo ruim, mas pelo poder de Deus e pela graça do Senhor, ele vai mudando essa vontade de maneira que você não vai mais agir de uma forma como agiria antigamente, mas agora você vai ser um abençoador de vidas, vai ser dócil, vai ser amigo, vai ser companheiro, vai ser parceiro, vai compreender, vai caminhar a segunda milha. Deus quer transformar a sua vida. E todas essas coisas a gente fica pensando que é na força do braço. Não é. Isso é o poder de Deus atuando em você. E o que eu preciso fazer? Só preciso entregar seu coração para Ele. Diz amém? Bota a mão sobre o seu peito e diga comigo assim: meu Pai, nessa noite, eu quero entregar para o Senhor o meu coração. Levanta a mãozinha assim para Ele, entrega assim simbolicamente, profeticamente o seu coração. Eu quero entregar para o Senhor o meu coração, meus sonhos, minhas vontades, sabe? Eu entrego para o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e que aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor. Diga muito melhor. Amém. Então todas essas coisas estão escondidas no coração do homem e por isso nós precisamos nos arrepender dela. O que é arrependimento? É remorso? Não. Arrependimento é mudança de mente, é compreender que Deus está lhe possibilitando mudar a forma de pensar. Você não precisa ser do jeito que é. Entregue o seu coração para Ele. Filho meu, me dá o seu coração. E em troca, Ele vai encher você
do Espírito Santo. Quantos querem o Espírito Santo? Diga amém. Ele vai encher você do Espírito Santo, encher você de toda a graça, de toda a glória, de toda a unção do Senhor. E assim, os seus desejos e vontades você entrega para Ele. E a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, vem sobre a sua vida. E você vai ser uma bênção aonde quer que você esteja. Diz amém novamente. Então eu quero falar a respeito disso. E toda vez que eu penso nesse assunto, eu me lembro de Davi, quando ele fala que a minha alma suspira e anela pela presença do vivo Deus. A alma dele é o coração, são as emoções, são os desejos. Ele aspira, ele se inspira, ele necessita, ele busca, ele quer. Assim como alguém tem sede, tem fome, ele deseja a presença de Deus. E quando esse desejo vai entrando no nosso coração, por quê? Porque nós entregamos para ele o nosso coração, Deus vai fazer com que a mesma coisa aconteça. Ao invés de você ficar tendo o seu prazer em gastar horas assistindo, não sei, programa no YouTube, se for bem escolhido, é melhor do que televisão, assistindo Netflix o dia inteiro, você vai começar a ter desejo, a ter vontade de passar mais tempo com Deus. Assim como você está, quando você está enamorado da sua namorada, e você tem desejo de passar mais tempo com ela. Você tem desejo de passar mais tempo com Ele, porque você quer conhecê-lo melhor. É aquele primeiro amor, aquela paixão que o Senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Quando você devolve o seu coração para Deus, o primeiro amor vai brotar, vai encher e vai transformar a sua vida. Diz amém. Amém. Filho meu, dá-me o seu. Filho meu, dá-me o seu. Esse me dá o seu coração. E em troca, Ele vai lhe encher do Santo Espírito de Deus, aquele que vai guiar você a toda a verdade, vai lhe abençoar. Mesmo que, diga mesmo que, isso seja contra a sua vontade. Sabe, entregar o coração é observar, como diz o final do versículo, é observar os caminhos de Jesus, os caminhos de Deus, os caminhos para a vida. E às vezes os caminhos dele não são necessariamente os nossos caminhos, mas o que o Senhor falou através do profeta Jeremias é que ele tem pensamentos mais altos, diga mais altos. Os caminhos dele são mais altos, diga mais altos. Pensamentos diferentes, caminhos diferentes, para que você seja uma bênção e seja um abençoador dentro dessa geração. E vou lhe dizer mais, alguma coisa que a humanidade procura com tanta ênfase: ser feliz. Você quer ser feliz de verdade? Você precisa entregar o seu coração para Jesus. E depois que entregar, aí você começa a matar a vontade, né? E deixar que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. Você vai viver os melhores dias, os melhores anos da sua vida. Não estou lhe dizendo que não vai ter dificuldade, mas que o Senhor vai estar guiando os seus passos em todos os momentos. Como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus quer o seu coração, mas não para ser seu dono, mas para ser seu companheiro. Ele quer ser o seu pai, que te abençoa e que muda a história da sua vida. Eu digo amém para isso. Então, assim, eu quero exemplificar isso na vida de um profeta chamado Jonas. Então, mesmo contra a vontade dele, Deus precisava agir através dele. Por quê? Porque ele seria um canal de avivamento. E eu quero dizer para você e liberar sobre a sua vida que você também pode ser um canal de avivamento nas mãos de Deus. E vou lhe dizer algo mais poderoso ainda: Ele quer que você seja um canal de bênção, de avivamento para Ele, aonde quer que você estiver. O que você precisa fazer é querer. Diga: eu quero. Esse eu quero que você disse é a mesma coisa de você estar dizendo para Ele: papai, eu estou entregando para você o meu coração. Porque aí ele começa a comandar a vontade e fazer você uma bênção. Todo mundo conhece a história de Jonas. Quem não conhece, depois leia o livro, são só 4 capítulozinhos lá no Velho Testamento. Mas no capítulo 1 do profeta Jonas, versículos 2 e 3, diz assim: é uma ordem de Deus: vá depressa. O que Deus disse para Jonas? Quando se trata de salvar vidas, Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar pecadores e levá-los para o céu. Então chega para o profeta e diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Sabe, era uma ordem direta para Jonas ir pregar numa cidade chamada Nínive, que era a capital do antigo reino da Assíria. E Jonas detestava aquele povo, ele não gostava daquela gente, porque aquele povo era cruel, era terrível.
E fazia e acontecia muitas tragédias no meio de todas as cidades, de todos os povos daquela época. E Jonas não gostava daquela gente. E ele não queria ser o precursor ou o canal do avivamento de Deus para aquele pessoal. Por quê? Porque Jonas não tinha entregue completamente o seu coração e ele não conseguia pensar, ele não conseguia ver com os olhos de Deus. Então aquilo que Deus queria perdoar, Jonas queria condenar. Sabe, às vezes é isso que eu estou falando. Aquilo que a gente quer condenar, Deus quer perdoar. Aquilo que você quer longe de você, Deus quer perto dele. E nós precisamos ser esse canal, por isso entregamos a nossa vontade para ele. Eu vou falar de Jesus para as pessoas que me interessam falar, mas eu não quero falar para aquele outro ou para aquele outro lá. E Jonas fez o que com isso? Olha o versículo 2. Mas Jonas fugiu, o que ele fez? Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto, o porto de Tarsis, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Infelizmente, o avivamento, o poder de Deus, ele não desce sobre a igreja, porque muitos crentes estão fugindo dele. E os crentes, quando fogem de Deus, às vezes nem percebem que estão fazendo isso. Eles fogem de Deus com argumentos, fogem de Deus com motivos e com razões. A razão de Jonas era, ele odiava aqueles ninivitas, ele preferia morrer, diga morrer. Havia aquele povo salvo. Mas qual era a vontade de Deus? Repete comigo, Deus queria trazer avivamento para aquela cidade. Irmão, o nosso Deus é Deus de cidades, é Deus restaurador de cidades. Deus está interessado na cidade de São Gonçalo, Deus está interessado na cidade de Itaboraí, Deus está interessado na cidade de Maricá, Deus está interessado na cidade de Niterói. Por isso nós vamos aqui em todo o culto e nós reunimos e oramos e decretamos a vontade de Deus sobre nossos bairros, sobre nossas cidades, sobre o nosso país. Deus é um Deus de cidades, e quando a cidade ela é abençoada, porque tem muitos crentes, porque a vontade de Deus é feita, todo o povo fica feliz. Diga, eu sou um precursor do avivamento. Sabe, a sua vida vai fazer, a sua vida transformada, a sua vida cheia do Espírito Santo, vai fazer a cidade, o bairro, a rua onde você vive, um lugar muito mais feliz. Diz amém. Glória a Deus, é isso que eu estou falando. Deus quer abençoar o mundo através de você, mesmo que o seu mundo seja a sua casa, mesmo que o seu mundo seja as pessoas que estão em volta de você. Mas a atitude muito comum no meio dos crentes é fugir, diga fugir. Fugir de Deus, fugir do ministério, fugir da célula, fugir da companhia ou da presença de outras pessoas, bloquear no WhatsApp, deixar de seguir no Instagram, não quer ouvir falar daquilo, não quer ser envolvido com aquilo, não quer se envolver naquela outra situação. Deus está chamando você para você se envolver, diz amém. Amém. Muito mais, diga muito mais. É a história do X-Tudo, né? Existe lá a galinha que está envolvida com o processo porque ela doa o ovo. Mas ali para ter o bacon, alguém precisou morrer. Para ter o hambúrguer, alguém precisou morrer. Você precisa ser um comprometido. Diga compromisso. Por isso Deus está dizendo para você nessa noite, filho meu, me dá o seu coração. Tira o seu coração dessas coisas ruins desse mundo, dessas... Você sabe do que eu estou falando, o Espírito vai ministrando ao seu coração. Sabe, deixe o seu coração fora dessas coisas e permita que Deus seja o Senhor da sua vida. Diz amém? Então, Jonas comprou a passagem e fugiu de Deus. Às vezes a gente foge de Deus porque foge da igreja. Porque tem gente que gosta de chegar na igreja e passar desapercebido. Mas eu quero dizer é que seja lá onde você for, Deus vai encontrar você. Deus já te viu, Ele já percebeu, Ele conhece os seus passos, Ele quer o seu coração. Então o Deus que me vê, repete comigo. Isso me lembra a história de Agar e também o Salmo 139. Agar, ela conheceu Deus pelo nome de Jeová, Leroi, o Deus que me vê. E no Salmo 139 fala a respeito disso. Davi diz, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Não existe lugar aonde você possa se esconder de Deus, mesmo que seja o pior lugar, mesmo que você esteja no pior lugar, no pior momento, fazendo as coisas mais erradas que você possa imaginar na sua mente, Deus está lá com você. Deus já te viu, Ele quer o seu coração. E vou lhe dizer algo poderoso, Ele quer apagar a sua história regressa
Tudo que ficou para trás, diga comigo, ficou para trás. Ih, mas está tão feio esse jogral aqui hoje. Eu digo e você repete. Tudo que ficou para trás, e você diz, ficou para trás. Vamos de novo? Tudo na sua vida que ficou para trás, ficou para trás. Alguém vai dizer que não concorda com isso. Mas, lamento, não é a minha opinião. O que o Senhor diz é que dos seus pecados e das suas iniquidades, Mas isso não é um habeas corpus para você continuar no pecado. Esse é o poder de Deus para te libertar do pecado. Quantos livres em Jesus eu tenho aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres que estão entregando o seu coração para o Senhor eu tenho aqui nessa noite? Glória a Deus, é disso que eu estou falando. Esse é o avivamento. Daqui a pouco nós vamos cantar e orar, e os céus vão descer nesse lugar, e o poder de Deus vai se manifestar, e gente vai ser curada, gente vai ser reavivada, gente vai ser cheia do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Diz amém. Amém. Deus já te viu. E Jonas então ele comprou uma passagem e fugiu para outra cidade. Jonas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: e o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Você que conhece a história, sabe que Deus mandou uma tempestade terrível contra aquele navio, ali no mar Mediterrâneo, e os marinheiros ficaram apavorados e já tinham usado todos os seus recursos e nada adiantava. Então eles começaram a fazer o quê? A orar, cada um foi orar para o seu Deus. Devia ter todo tipo de religião ali, mas Jonas estava o quê? Diga, dormindo. Então a palavra do capitão para Jonas foi exatamente essa. Vamos fazer essa pergunta juntos? Vamos fazer juntos então? Levante, aliás, vamos antes. Como, diga como, você pode ficar aí dormindo. Seja profeta de Deus nessa noite, vira para a pessoa que está ao seu lado, faça essa pergunta: como você pode ficar aí dormindo? Diga isso de novo a 3 pessoas: como você pode ficar aí dormindo? Qual era o problema daquele pessoal? O problema daquele pessoal era uma tempestade terrível no mar. Eles iam naufragar, o barco ia afundar. Eu não sei você, mas nós temos, se você mora no Jardim Catarina, você tem problemas com ir e vir, com barricadas, com outras coisas mais. Como é que você pode ficar aí dormindo? Se você mora em outro lugar, outros problemas existem. Como é que você pode ficar aí dormindo? Essa é a questão de Deus. Deus quer que você tenha o coração dele batendo dentro do seu peito. Qual é o coração de Deus? É um coração inquieto contra o pecado. Não que ele queira destruir o pecador, ele quer salvar o pecador e aniquilar o pecado. Quem está me entendendo? Filho meu, me dá o seu coração. Você é o canal de Deus para esse avivamento. Você é o poder de Deus, o poder de Deus agindo através da sua vida. E o capitão, usado por Deus, ele continuou dizendo assim: levante-se, diga levante-se. Porque quem está dormindo está deitado, está recostado, está encostado, mas a posição daquele que tem um coração em Deus é levante-se e clame ao seu Deus. Repete comigo: eu me levanto e clamo ao meu Deus. Por isso nós levantamos mãos e levantamos vozes e declaramos: Senhor, abençoa essa terra, abençoa as famílias que moram nesse lugar, abençoa, Senhor, ruas, valados, abençoa os becos, abençoa as avenidas, abençoa as casas. Nós somos proclamadores da bênção de Deus nesse lugar. E eu vou lhe dizer algo que eu percebo aqui, mas que essa história vai mudar, sabe? Esse tipo de oração não dá para ficar assim. Porque é uma oração de batalha no mundo espiritual. Depois eu explico melhor. Mas quando nós abrimos a nossa boca, movidos pelo Espírito Santo, nós atingimos as regiões celestiais, porque essa é a nossa posição em Cristo, acima de todo poder e de todo governo e poder espiritual que governam uma localidade. E nós precisamos abrir a boca e comandar, diga comandar. Irmão, Deus te deu muito mais unção, muito mais capacidade, muito mais poder do que você imagina. Com a sua boca você pode comandar os céus sobre a sua cabeça e declarar aquilo que o Senhor quer fazer na terra aonde você mora.
Deus quer fazer nada nessa terra se não for através de um profeta. Levante a mão direita agora em nome de Jesus. Eu quero agora comissioná-lo, o profeta de Deus, para essa geração, profeta do renovo, profeta da restauração, profeta da cura, profeta das palavras de bênção, profetas abençoadores, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo. Dá um aplauso a Jesus nessa noite. Então o capitão disse: levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Tem um monte de gente morrendo por aí e nós estamos dormindo. Deus quer nos levantar para poder influenciar, restaurar e resgatar uma geração. E eu quero dizer que esse fogo, esse desejo, ele começa quando você, diga eu, entrega o seu coração para Ele, porque Ele vai fazer o seu coração queimar com os pensamentos dEle, queimar com as ideias dEle, queimar com as vontades dEle. Ele quer mover os céus e a terra através da sua vida, diz amém? Você vai dizer: eu não posso, e eu vou dizer: pode sim, em nome de Jesus, pode sim. Você é um instrumento de Deus para essa geração. E ele dizia, então os marinheiros, versículo 7, combinavam entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por quê? Porque ele estava fugindo de Deus. Sabe, Deus não permite que pessoas fujam dele. Na verdade, permite, mas é uma fuga inútil. Assim como foi com Jonas. Se você é um fugitivo de Deus, eu estou lhe dizendo, Deus já achou você, Deus já encontrou você, e Ele quer encontrar muito mais pessoas, quem sabe, através de você. Diga amém. Então ele achou Jonas, e Jonas ficou exposto diante de uma situação, porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Jonas capítulo 1, versículos 14 a 17 diz assim: então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e fizeram o quê? Lançaram no mar. Mas quem foi que estabeleceu essa sentença sobre Jonas? Não foram os marinheiros, foi o próprio Jonas. Jonas disse: eu sou servo do Deus vivo e eu estou fugindo de Deus, porque Ele mandou eu pregar o evangelho na cidade de Nínive, e eu estou fugindo para Tarsis. E toda essa tempestade aconteceu por minha causa. E o que nós vamos fazer? E Jonas disse: me joga no mar. Me joga no mar, que a tempestade vai acalmar e vocês vão ter as suas vidas salvas. Jonas preferia morrer, irmão. Entregar o coração para Deus é isso. Jonas preferiu morrer do que ir pregar em Nínive. Às vezes nós queremos matar as pessoas não fisicamente, não estou dizendo disso, mas não queremos que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho vai mudar a vida delas e nós não gostamos delas. Nós não queremos que ela vá para o céu. Não levante a sua mão se você é uma pessoa como essa, mas você precisa entregar o seu coração para Deus, porque Deus não pode trabalhar com um coração ressentido, nem um coração vingativo. Deus quer que você ame aquilo que Ele ama, Deus quer que você veja aquilo que Ele vê, e é isso que vai fazer você feliz. Diz amém. Amém. Eu não sei se sabe, eu contei isso de manhã, vou contar de novo. O Daniel, meu filho, está pregando lá em Santa Bárbara hoje. Ele passou muito mal ontem, foi parar no hospital lá no Niterói Dor, e muitos exames, e quando ele estava sem paciência. Estou dizendo isso porque Deus às vezes deixa a gente passar por situações difíceis, porque Ele quer nos usar de alguma maneira. E muitos exames e notícias não muito boas, e situações complicadas e complexas. Eu me lembro que em um determinado momento, eu fui para o banheiro, fechei a porta, porque alguém estava tentando me deixar nervoso por causa dessa situação. Preste atenção, isso acontece de vez em quando. E eu fui para o banheiro. Fui para o banheiro fazer decreto, diga decreto. Decreto. Decreto assim, o Reuel está aqui comigo hoje. Tá, Rony? Aonde? Em volta? Ele está nervoso hoje de armadura? Não? Tá não? Tá de boa? Então eu estou de boa também. Ele anda comigo sempre, é um anjo que me acompanha. E eu falei: Deus, no nome de Jesus, na autoridade do Jesus, no poder que opera em mim, envia o meu anjo lá agora no hospital. E eu quero o meu filho em casa. Quando eu voltei para a sala,
estava passando o jogo do Flamengo. Eu não conseguia nem ver o que estava acontecendo ali, nem sei o que aconteceu naquele primeiro tempo. Ele manda uma mensagem para mim: pai, estou indo embora. Sabe, às vezes Deus passa a passar por situações para você entender que sim, você pode mexer no mundo espiritual. E quando chegou em casa, ele me contou: pai, eu passei uma vergonha muito grande. Eu estava diante da médica e aquilo estava demorando muito, os exames demoraram muito, foi uma complicação muito séria. E eu dei um fora nela, eu fui muito grosseiro com ela e comecei a chorar. Ele está chorando mesmo, Daiane? Estava, né? Daniel chorando é coisa muito normal. E ele estava chorando, pedindo perdão para a médica, porque ele queria ir embora. Estava com fome, não tinha almoçado. Vocês não têm noção do Daniel com fome. Ah, meu Deus. E a médica assim: não, meu filho, não foi nada demais, não sei o quê. Você não me ofendeu, nem nada. E no final, estavam os dois abraçados um com o outro assim. Às vezes a gente responde no teste de dons, né? Quem gosta de sofrer? Ninguém diz que sim. Mas às vezes o sofrimento ele aparece, porque nós precisamos ser canais na vida de alguém, para a bênção de Deus. Entenda isso, essa é a vontade de Deus para você. Por isso que a Bíblia ensina lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, regozijai-vos sempre. Orai em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. E ali o próximo versículo diz assim: não apague o Espírito Santo. Porque quando você não consegue se alegrar nas circunstâncias, o seu coração está retido para você mesmo. Talvez seja um coração que pense assim: isso é para mim, isso é meu, sabe? E eu estou disposto a pagar o preço que for. Imagina, irmão, tem gente que é assim, está disposto a pagar o preço que for para não fazer a vontade de Deus, mas não está disposto a entregar o seu coração para Deus, para ser uma bênção na vida de outra pessoa. Diga comigo: misericórdia. Então o que fizeram com Jonas? Jogaram Jonas dentro da água. E no mesmo momento que Jonas caiu na água, a tempestade... Calma, irmão. Às vezes eu posso até ficar pensando assim: irmão fulano, vamos jogar ele na água? Não. Nós somos casa de restauração. Repete: casa de... restauração. Casa de restauração. Os quebrados, os machucados, os oprimidos. Parece Davi, os endividados. Senhor, manda por favor alguém que não seja endividado, mas que tenha um coração para Deus, porque senão não adianta nada. Pior do que o endividado é um avarento. Nós somos casa de restauração e nós trabalhamos com esse tipo de pessoas e com esse tipo de gente. Todo mundo que entrou aqui em algum momento da sua vida, eu estou falando de mim, estou falando de você, em algum momento da sua vida você foi um dependente, um quebrado, um arrastado, um machucado, um sofrido, um perdido. Mas Deus usou essa igreja, essa casa, para restaurar você, restaurar sua família, restaurar suas finanças. E se você ainda está nesse processo, entenda que essa é a vontade de Deus, que você seja erguido como vaso de honra no meio dessa terra. Mas isso parte por um processo. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Oh, meu Deus, entenda isso. E jogaram Jonas lá dentro. E não adianta, quando o servo de Deus, mesmo quando ele é jogado no mar, ele é um precursor do avivamento. Olha só o que aconteceu. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar, versículo 15, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor. O que os homens fizeram? Adoraram ao Senhor. Não tem nada mais chato, eu vou dizer irritante. Mas eu sou pastor, vou bancar o bonzinho, não vou dizer irritante, mas é. É que estava no louvor, aí o crente, que passou a semana inteira bem, tem o seu trabalho, foi, voltou, pagou as suas contas, tem as refeições para fazer, dorme com seu ar-condicionado ligado, né? E não estou falando daquele que vive de gato, né? Que alguém está pagando a conta de luz no seu lugar. Não, mas você faz todas as coisas, e você tem todas as bênçãos, seus filhos estão educados, estão lindos, estão na escola. Se você for mais velho, seus netos são uma bênção. E quando você vem aqui para a igreja, e na hora que vai fazer um momento de adoração, sabe, é meia hora, é 40 minutos, você não consegue abrir a sua boca, está no celular, está com a mão no bolso olhando para cima, está prestando atenção nos outros. Pelo menos olha para o irmão e vê o irmão em adoração. Isso é motivo de dar glória a Deus, de dar graça a Deus. Aqueles caras estavam morrendo, e um dia também alguém chegou aqui morrendo. Será possível que eu não possa seguir o exemplo desses caras?
E eles fizeram o quê? Eles começaram a... O que está escrito ali? Adorar. O que eles fizeram? Adoraram ao Senhor com temor. E mais do que isso... Quem não entregou uma oferta aqui? Não diz, que eu não quero nem saber. Mas além de adorar o Senhor, eles fizeram o quê? Oferta, sacrifício. Sacrifício. Sacrifício não é pegar R$2 no bolso ou fazer um pix de 50 centavos. Sacrifício. Por quê? Porque eles tinham motivo de adoração. Porque eles viram Deus agir na vida deles. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já viu Deus agir na sua vida. E o que Ele quer de você é que você seja um canal para que outras pessoas alcancem. Mas o que acontece com muita gente? Está fugindo de Deus, está fugindo da responsabilidade, está dizendo, eu não tenho jeito para isso. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar, eu não consigo orar. Eu não tenho força para orar, mas tenho força para reclamar. Você sabe que reclamação é um tipo de oração? Reclamação, murmuração, tudo isso é um tipo de oração, mas uma oração que não é feita para Deus, é feita para quem? Tá, não precisa responder, você já entendeu. O murmurador e o reclamador, aquele que reclama de tudo, reclama porque o céu está azul. Aí se o céu estiver nublado, ele reclama porque o céu está nublado. Se estiver chovendo, ele acha horrível a chuva. Mas quando está sol durante 15, 20, 30 dias seguidos, ele quer chuva, ele não sabe o que ele quer, ele é um murmurador, ele é um ingrato. E esse tipo de gente, o que Deus quer? Quer o coração dessa pessoa para ela ser transformada e aprender a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Esse é o coração de Deus. Aqueles ímpios experimentaram um avivamento, o mover de Deus naquele barco. E a resposta foi, eles adoraram a Deus e entregaram sacrifícios ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Oh, meu Deus! Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Isso aconteceu outra vez na história, irmão. Quando Jesus foi morto na cruz, quando ele se entregou na cruz, ele ficou no centro da terra, no ventre da terra, por 3 dias e por 3 noites. E quando ele ressuscitou, assim como Jonas, quando ele foi cuspido do ventre daquele peixe, ele foi para a cidade de Nínive, pregou naquela cidade e 120 mil pessoas foram convertidas. Essa é a maior história de avivamento do Antigo Testamento. Dá um aplauso a Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus conduz você pelo caminho. E olha, se você insistir, vire para quem está ao seu lado e me ajuda, diga para essa pessoa, não insista, por favor. O risco de se dar mal é muito grande, irmão. Mas se você insistir, Deus vai te achar de qualquer jeito. Tomara que tenha um grande peixe para engolir você. Um grande peixe que engole tanta gente. Às vezes as pessoas são engolidas pela tristeza, pela depressão, pela solidão. São engolidas por tantos peixes diferentes. Mas eu quero dizer que no terceiro dia, diz amém. Amém, porque hoje é o terceiro dia, hoje é o dia da ressurreição. Deus vai tirar você desse ventre, desse grande peixe e vai devolver você ao caminho dele. Entrega o seu coração para ele. Ou, como diz o texto de Provérbios, filho meu, e observa os meus caminhos. Então é o Deus que te conduz pelo caminho. Mesmo contrariado, depois de ter sido vomitado pelo peixe, Jonas seguiu em direção à cidade de Nínive, cidade dos seus inimigos. E olha, não vou poder explicar aqui por causa da hora, ele tinha muitas razões para odiar aquela cidade e aquele povo. Mas ele mesmo contrariado, diga contrariado, ele seguiu para aquela cidade. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se você olhar o mapa da época, você vai perceber que o mar mais próximo de Nínive ficava a mais de 400 quilômetros de distância, como do Rio a São Paulo. Ele foi andando do Rio de Janeiro a São Paulo, uma distância como essa, para pregar na cidade de onde ele tinha fugido, porque ele foi obrigado. Olha, hoje Deus não obriga ninguém, mas ele constrange, e às vezes o constrangimento é pior do que a obrigação. Qual é o constrangimento? É depois de tudo que Deus fez na sua vida, na sua família, o que você vai fazer? Cruzar os braços? Deixar para lá? Olhar para o outro lado, fingir que não é com você?
Quando o peixe vomitou Jonas, Jonas teve que ir a pé todo cheio de gosma, imagina. Coisa nojenta. Estava lá no estômago do peixe, junto com os ácidos da digestão. Foi um milagre para o cara sair dali vivo, mas saiu. E olha para você testificar disso depois, agora não, tá? Depois pode procurar no Google que você vai ver aí pessoas que foram engolidas por baleia e sobreviveram. Para você dizer que isso é história da Bíblia. Nananina não. Sabe, quando Jonas foi reconduzido ao seu caminho, finalmente ele estava de acordo com a vontade de Deus. Deus queria usá-lo para o maior avivamento da história do Antigo Testamento. Capítulo 3 de Jonas, versículos de 3 a 6, diz assim: E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Vamos repetir essa frase juntos? Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Só os homens. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Só as mulheres. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Agora todos juntos no final da frase. E foi para Nínive. Mesmo que você não entenda, obedeça, porque depois você vai entender. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Você pode até não entender. Às vezes a gente não entende mesmo, mas Ele tem um propósito. E eu vou lhe dizer algo, no final vai dar tudo certo. Mas e se eu errar? Jonas também errou. Jonas fugiu, mas Deus transformou aquilo que era maldição em bênção. Vou lhe dizer uma coisa que você vai gostar de ouvir, pelo menos em parte. Você não vai morrer até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Tem gente que está pensando assim: não vou cumprir o propósito de Deus, para ver se eu vivo até os 150. Quem sabe você não fica até os 150 dentro do ventre do peixe, né? Eu não sei se isso é vida, mas o que eu quero dizer é que Deus quer usar você. Glória a Deus. Deus é bom demais, irmão. Eu não sei se eu teria a mesma paciência, mas Ele tem. O que eu posso fazer é entregar o meu coração para Ele. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, e era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando a mensagem mais sem graça da história do Evangelho: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E repetiu isso durante um dia inteiro. O versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus. O que os ninivitas fizeram? Eles creram em Deus, eles creram em Deus. Proclamaram jejum, todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco, e quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Do plebeu ao rei, do rei ao plebeu, o avivamento chegou naquela cidade. Por quê? Porque Jonas obedeceu. Talvez em algum momento dentro do ventre do peixe, você vai ver aí no capítulo 2 do livro de Jonas, a oração de Jonas e o arrependimento dele. Talvez em algum momento ele tenha entregado o seu coração para Deus, e diz assim: eu vou me submeter à sua vontade. Não mudou a raiva que ele tinha pelos ninivitas, mas ele obedeceu e foi para aquela cidade. Sabe, Deus quer usar a sua vida, quer que você entregue o seu coração para Ele, a sua vida, a sua vontade para Ele, quer que entregue os seus sonhos para Ele. Ele quer que você entregue para Ele o seu futuro. Entrega o seu caminho, o seu futuro ao Senhor. Confia nele e Ele vai fazer todas as coisas. O que eu posso dar de testemunho para você é que nos anos da minha vida isso tem funcionado perfeitamente bem. Eu tenho tudo aquilo que quero? Não. Mas uma palavra que Deus me deu essa madrugada, não foi a madrugada da semana passada, é assim, está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, acho que versículo 26, quando ele falou para mim assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta que todas as suas vontades sejam cumpridas, que você consiga conquistar tudo aquilo que você queria para você e no final você vai sair perdendo a sua alma? Isso não adianta de nada. A proposta de Deus é entrega para Ele o seu coração. Busque o avivamento, busque a presença do Espírito Santo e seja feliz, seja completo, seja abençoado e seja um abençoador. E você vai desfrutar dos melhores tempos e dos melhores dias na terra aonde você vive. Quem está comigo diz amém? Amém.
exatamente isso. Eu não sei se você já teve essa revelação, mas esse avivamento é um prenúncio. Esse avivamento de Jonas, ele é um prenúncio daquilo que aconteceria na descida do Espírito Santo muitos anos depois. Um homem ficou 3 dias no seio da terra e depois ressuscitou. Eu estou falando de Jesus. Algum tempo depois, 120 estavam reunidos no mesmo lugar. E ali, como um vento impetuoso, veio o Espírito Santo trazendo avivamento. E a palavra de Deus para nós é: Ele quer fazer de novo. Repete. Ele quer fazer de novo. Só existe um obstáculo. Qual é o obstáculo? O obstáculo é o coração. Por isso ele está dizendo para nós nessa noite: filho meu, me dá o seu. Quantos estão dispostos a entregar o coração para Deus? Em troca, ele vai dar para você o mover, o avivamento, o poder dele na sua vida e no seu povo. Eu quero orar por você. Fica de pé comigo, por favor, em nome do Senhor Jesus. Paulo, na sua carta aos Efésios, dá para cantar aquela mesma música da semana passada? Isso aí. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração. Eu quero fazer essa oração também sobre a sua vida. Essa é uma oração que eu posso fazer por você, mas é uma oração também que você pode fazer por você mesmo. Paulo ora assim: Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração. Repete essa frase comigo: Pai, abre os olhos do meu coração. Para quê? Para quê? Pai, eu quero entregar para o Senhor o meu coração. Então, Pai, abre os olhos do meu coração. Me dá espírito de revelação. É o Espírito Santo descendo e trazendo entendimento, revelação, discernimento, conhecimento para você. Me dá espírito de revelação e de sabedoria. Além do conhecimento, me dá respostas sábias para a minha vida no dia a dia. E o cumprimento dessa oração, Paulo continua dizendo, para que nós possamos ver, para que você possa ver a esperança do seu chamado. Sabe, Deus chamou você e é uma esperança que as pessoas têm, que a própria natureza tem, em que o chamado de Deus na sua vida seja manifestado. O livro de Romanos diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, o próprio Deus e todo o restante estão esperando a manifestação da esperança quando você receber o seu chamado e aceitar ele. A segunda questão dessa oração é: revela para eles da sabedoria, da revelação, a herança que nós temos nos santos, a herança que nós temos através de Jesus e do seu sacrifício. E o terceiro, eu não vou pregar, eu vou só orar pela sua vida, é o poder. Diga: poder. O poder que opera em nós, o poder que opera em mim. Diga: opera em mim. O mesmo poder que operou na vida de Jesus e ressuscitou ele dentre os mortos. E a minha oração, portanto, Pai, é que os olhos do coração do teu povo sejam abertos, que lhes sejam dado e concedido o coração, revelação, sabedoria, para que eles entendam o chamado, a herança e o poder. Repete: chamado, herança e poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que Jesus usou, poder do Espírito Santo, para abençoar pessoas, para curar pessoas, para ressuscitar pessoas, para aconselhar pessoas, para trazer vida aonde existia morte. Você é um canal de Deus para isso. O que Deus quer de você é simplesmente que você dê para Ele o seu coração, entrega para Ele a sua vontade, entrega para Ele a sua esperança, entrega para Ele os seus sonhos. Ele vai colocar todas essas coisas que eu falei dentro do seu coração e dentro da sua vida. Para de fugir de Deus. Hoje é dia de deixar de fugir. Hoje é dia de ser um cristão nominal. Hoje é dia de tomar um compromisso, de aceitar um compromisso firme com o Senhor, de ser fiel a Ele e segui-lo em fidelidade, de orar com oração do Espírito, de olhar com os olhos do Espírito, de viver a vida do Espírito, de ser movido pelo Espírito Santo. Esse é o avivamento que Deus quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Quantos querem mais de Deus? Se
você que é mais de Deus, vem para perto de mim. Vamos adorar juntos.